Eu me chamo Melks. Fala aí, galera, tranquilo? Me chamo Vinícius, estamos aqui para falar um pouquinho com vocês aí, beleza? É isso aí, mais um podcast aqui do Norte, um podcast do Amazonas. Em breve e no futuro alguns convidados, né? Alguns ilustres web celebrities, Pode crer, cara. influenciadores. É, Personalidades aqui do norte, da exatamente. região. Essa é a ideia principal aí, trazer entretenimento e tal, trocar uma ideia, coisa que é bacana de fazer. Isso mesmo. E o podcast é esse papo, né, cara? A gente vai tentar fazer uma coisa que é menos entrevista e mais um bate-papo, de não ser uma coisa só de pergunta e resposta ou de tirar informações das pessoas, mas sim trocar uma ideia e tentar também conhecer ela no sentido de saber o que ela gosta, saber coisas da vida dela, assim, e não só coisas da carreira da pessoa, vamos supor, assim, né? Não é só uma entrevista, assim, fazer perguntas e como foi tal coisa, como foi aquilo, como foi isso e tal. Mas sim bater um papo, trocar uma ideia e é isso. É isso aí, cara. Essa é a ideia. Tamo junto aqui pra começar esse episódio piloto, basicamente. E aí, cara, fala um pouquinho de ti aí, bicho. O que te trouxe aqui, cara? De onde que tu é? De onde tu veio? O que aconteceu pra te surgir aqui em Manaus, velho? Fala aí, cara. Cara, eu sou de Ipixuna, no interior do Amazonas. Eu trabalho como no financeiro de uma escola. Sou formado em contabilidade, né, ciências contábeis. Mas eu sempre tive uma sacada com as coisas da internet, das coisas da web, né? Já fiz um curso de rádio e TV, faço edição de vídeo, trabalho com mídias sociais também. Então eu sempre tive envolvido nesse meio de mídias no modo geral, né? Tanto da rádio e TV e também as migrações para a web. Eu já acompanho podcast, eu acho que desde 2011, né? O que eu acompanho mais é o Nerdcast, né? Que é do Jovem Nerd. Mas Matando Robôs Gigantes, o 99, o Braincast, enfim, muitos podcasts, coisas que também foram surgindo depois, mas naquele formato antigo de podcast, né? É uma coisa que eu já acompanho há quase uma década e tem muito tempo que eu tenho vontade de fazer um podcast, porque eu acho uma mídia interessante, né? O podcast mesmo na mídia tradicional, ele é aquele áudio, né? É de áudio, é como se fosse um programa de rádio. E aí, só que o diferencial é que você pode ouvir na hora que você quiser. Então, o que eu fazia? Eu baixava os programas e colocava no celular e, sei lá, eu ia para os lugares, precisava pegar ônibus, 1 hora de ônibus, meia hora de ônibus, ficava ouvindo o podcast, entendeu? Tanto que o podcast, a ideia é realmente ouvir, né? É Isso, só o áudio, não é a questão isso. visual, né? Mas segue Mas aí, segue aí. é isso aí. E aí, só terminando esse ponto, né? Lavando uma louça, arrumando a casa, eu preferia ouvir o podcast do que ouvir música, sei lá. E era uma mídia que me chamava muita atenção por isso, porque você não precisa ficar necessariamente preso, né? Muito diferente da TV, o que a internet já trouxe, né? E com o YouTube, é de você não ficar preso, né? A um horário, a um limite. Ah, tal programa vai passar tal hora, né? E aí o podcast é além, porque daí eu gosto muito do audiovisual também, né? Mas o vídeo você tem que ficar ali prestando atenção, né? Na pessoa, o que é que a pessoa tá mostrando, o que é que a pessoa tá falando. E o podcast vinha com essa parada diferente, né? Que eu podia ouvir tanto a qualquer hora e eu não ficava preso a um local. Não precisava ficar com o celular segurando aqui na frente. Não precisava ficar na frente do notebook, na frente da televisão. É, mas e agora veio esse novo formato de podcast, né? Com coisas online, coisas ao vivo. Alguns gravados também. Mas com essa ideia de trazer o vídeo também, das pessoas conversarem com o vídeo, né? Eu falo isso do áudio, né? Do podcast que me chamou a atenção, mas o vídeo é a forma que eu mais gosto, cara. É a forma que eu mais aprendo, é a forma que me chama mais atenção. Desde criança eu assistia TV e eu ficava imaginando o que rolava por trás da câmera, tá ligado? Tipo assim, tinha lá o apresentador fazendo a entrevista e tal, aquela coisa de TV lá no sofá da Hebe, sei lá. Aí tinha a plateia, tá ligado? Mas eu ficava em outros programas também, né? Porque assim, eu sou do interior, né? E eu sempre fui muito ligado em filme. Eu lembro bem da época que saiu Homem-Aranha 2, lá com o Tobey Maguire e tal. É, e eu. Melhor, pô, diga-se de passagem, o Abre melhor, parênteses cara. aqui só pra. O melhor Homem-Aranha. E aí, cara, eu lembro que eu ficava atualizado nessas notícias no programa da Sônia Abrão, pô. Caraca. No
programa da Sônia Abrão que passava, acho que era na Rede TV na época, ou era na Band, uma parada assim. Era um programa que passava até 2 horas da tarde, né? Então, tipo, eu ia pra escola de manhã e tal, sempre estudei de manhã, e à tarde, depois do almoço, eu parava pra assistir esse programa específico pra saber as paradas dos filmes, pô. E aí, sei lá, 2002, eu acho que é esse Homem-Aranha e tal. E aí sempre trazia novidades, essas coisas de filme, do cinema, enfim, outras atualidades também, da época, né, que não são mais atualidades. Atualidade de 1999, de 20 anos atrás. Mas aí eu assistia esses programas e eu ficava imaginando, né, pô, o que rola por trás da câmera ali, né? Tipo assim, tem um cameraman, pô, mas aí tem um diretor que fica cortando e tal, pegando o tempo excelente, né? A produção que traz os convidados e que arruma todo o programa, né? Às vezes tem roteiristas. Eu não tinha essa dimensão no todo, né? Eu tinha dimensão de uma ou outra coisa, assim, porque eu já gostava, já buscava, né? Então, desde muito novo, assim, eu gosto, essa coisa me chama a atenção, né? Do audiovisual em si. E, como eu tava falando, eu gosto, o que me chama mais a atenção é essa parada do vídeo mesmo, né? De você ficar vendo daquilo que mostra e tal. Teve uma época também que tinha muito daily vlog, né? Que eu acho que ficou mais famoso foi há, sei lá, uns 7 anos atrás, talvez. 2013, 2016, né? Tem o cara que eu acho que influenciou a grande maioria, que é o Casey Neistat. Não sei se tu conhece. Conhece não? Conheço não, cara. Ele Fala aí. Ele é gringo, e ele inovou na parada de trazer o daily vlog, né? Que é aquele vlog diário que a pessoa colocava a câmera e... alguns, né, no começo, lá o Felipe Neto, o Cauê Moura, PC Siqueira... E antes dele ainda o Ronald Rios. Acho que pouquíssima gente conhece o Ronald Rios. Mas ele que trouxe esse formato de 3 temas, né? A galera sempre fazia assim, colocava 3 temas lá na descrição do vídeo e falava daqueles temas. Mas aí, pô, o Felipe Neto e o Cauê Moura não tem muito essa pegada mais caricata assim, tal, de ser parecido com o personagem naquela época, não tô dizendo agora, mas naquela época em si. Sim, eles tinham isso. Tanto que eu lembro que o Cauê, os vídeos dele eram até em preto e branco. Eu não sei se desde o início, mas o que eu lembro dos vídeos dele antigo é do preto e branco. Mas peraí, pô, se apresenta aí. Eu nem falei, né? Eu comecei a falar aqui, desembestar aqui. Essa é a ideia, cara, essa é a ideia. Mas fala aí de ti um pouquinho aí, depois a gente pode voltar nesse papo do YouTube, das coisas, do que é referência pra gente, do que a gente gosta e tal. Pode crer. Então, cara, eu sou o Vinícius, né? Tenho uma família aqui bem estruturada aqui em Manaus. Sou natural de Manaus, minha família todinha é do interior, veio de Parintins. E graças a Deus, Deus deu condições aí pra gente ter uma família bem bacana. Sou industriário, né? Trabalho aqui na Zona Franca de Manaus. Não diretamente com o podcast, né? Me envolvi agora com o podcast em si. Mas trabalho na indústria, como eu já comentei. Me interessei bastante por essa questão de mídia, né? De mídia social. Realmente ficou bem alto agora nesse... Sim, Na verdade, não agora em si, mas há uns 3 anos atrás pra cá. Ganhou mais ênfase, né? Mais notoriedade. E basicamente a internet é o futuro, né, cara? A internet já na verdade é o presente, é um pouco do passado e com certeza vai ser muito mais influente no futuro, né? Cara, sem querer te interromper, mas isso aí me lembrou, quando eu era criança, né? Só tinha TV, cara, nem internet tinha na minha cidade na época. Então, eu assistia muito Futura e Cultura, cara. 2 canais assim. E eu ficava vendo, cara, tipo, as paradas. E eu lembro que num desses programas, né, falava sobre a TV do futuro. Que as pessoas falavam que você ia poder escolher o programa que quisesse, no horário que quisesse, não ia ficar delimitado a uma grade da TV, né, que tinha. E eles planejavam não, né, eles vislumbravam isso. E é isso, cara, hoje só que na internet, né, não é na TV em si, né, você pode ter uma TV Smart TV e assistir na sua TV, mas não é uma TV em si, é a internet. E lá você escolhe o canal que você quiser, as suas preferências, os seus gostos e assiste na hora que você quiser ou na hora que você pode, né? Como eu falei no início, não é uma coisa que às 7 horas da noite... as pessoas até fazem, né? Às 7 horas da noite vai sair vídeo no canal tal. Mas assim, fica lá... você não precisa assistir naquele horário, né? Só se você for muito fã e tal, você tá esperando, né, a parada. Até porque, assim, né, a mídia normal, mídia comum, no caso, né, a TV em si, as emissoras,
elas trazem um conteúdo que para elas é o que vai dar certo, Sim. né? Eu vou trazer um conteúdo aqui que eu acho que vai dar certo. Isso. Já no YouTube, né, na Twitch e outras mídias, né, já traz um conteúdo muito diversificado, né? E aí você vai escolher de acordo com a qualidade daquilo que você quer assistir, né? Isso é bacana, né? É público para todo mundo, né? Não existe, tem muito podcast, existe Isso. específicos para aquilo que você gosta, né? Não é que nem antigamente que de manhã passava os desenhos lá na TV Globinho Pô, e isso aí. sei lá na SBT, no Bom Dia e Companhia, e muito antigamente na Manchete também passava lá, e à tarde, eu lembro que à tarde também, no final da tarde tinha uns desenhos lá. Ou seja, eu como criança eu era delimitado naquele horário, assim, tipo, na hora da manhã, e às vezes eu tava na aula de manhã, então eu não assistia. Aí a sessão da tarde, né? Não vale a pena ver de novo a sessão da tarde. Você sabia decorar dessas paradas, velho. Pode crer, velho. E você tinha que estar na frente da TV naquela hora, assim, né? Na hora do almoço, cara, assistia X-Men Evolution lá. Isso, eu vinha correndo da escola pra assistir Assistia. X-Men Evolution. E também é mais ou menos, não comparando, mas é parecido com a questão da fita cassete, né? Que a galera antigamente, quando queria ouvir uma música, né? O que eles faziam? Eles colocavam uma fita lá no rádio, né? No gravador lá. Na minha casa tinha uma parada dessa. E que eles gravavam o que tava rolando no rádio. E aí você tinha que estar ouvindo a rádio lá e esperar a sua música que você gosta pra gravar, entendeu? Aí você gravava na fita se você quisesse ouvir depois outra hora, pô, pra não ficar dependendo da rádio, tá ligado? Cara, isso deve ser muito tenso, né, velho, de fazer, pô. cara. Tu é doido. Porque imagina também, tipo assim, essas fitas, né, literalmente eram fitas que gravavam, então você tinha um limite, pô. Então, às vezes errava e gravava por cima, e você perdia uma música, e tava tocando uma música lá que você curtia, aí, sei lá, sua irmã gravou outra música e não viu onde a fita tava. Então, tipo, você tava ouvindo a música lá que você gosta, não sei o que, e pá, do nada muda pra outra música, porque gravou por cima, enfim. Cara, eu tinha uma lembrança, tinha não, né? Tem uma lembrança da minha infância que meu pai tinha muito costume de comprar aqueles CDs, né? Uhum. De música e tal, Sim, normal, sim. né? E uma atividade muito comum que ele tinha, e eu acredito que os antigos também, a maioria tinha, é pegar aquela letra das músicas, né? Sentar, tipo, num lugar qualquer, assim, né? Numa cadeira e tal, e ficar lendo, pô, as letras acompanhando o CD. Cara, isso era um evento, né? Era tipo um entretenimento. E algo Sim, que sim. hoje, se for olhar assim, cara, hoje a internet, né, com tudo mais, isso não se faz hoje, né? O cara fala hoje, o artista não se preocupa de falar assim, cara, eu vendi 1000 discos, né, 1000 CD, porque hoje a mídia, a internet hoje traz isso como algo muito mais de entretenimento, né, muito Sim. mais volátil, né, do que antigamente. Agora é a quantidade de plays, né? É verdade, é verdade. Quantas vezes. Porque antes era assim, né? Você vendia um CD com 10 a 15 músicas. E aí você calculava pela quantidade de CD que você vende. Mas aí hoje você lança um single e você calcula o tanto de pessoas, ou pode ser a mesma pessoas que repetiram a música tantas vezes, né? Então é uma coisa que vai se atualizando, né? Eu gosto muito disso e tá por dentro dessas coisas, assim. Pois é, cara. E assim, uma das nossas inspirações, né, falando também aqui um pouquinho, né, Sim. o Flow Podcast. Flow Com Podcast certeza. hoje é o maior e a gente sabe aí que os caras são Aqui bons no Brasil, né? Aqui no Brasil, é o maior do Brasil, exatamente, né? Tem aquele... Joe Rogan. Joe Rogan, que é a Que é o que o inspiração. Flow se inspirou pra fazer, né? Mas o Joe Rogan tem uma visão um pouco mais frontal, assim, né? Mais posição de câmera, né? Tem umas ideias sim. um pouco diferentes. Eles Isso. trouxeram algumas revoluçõezinhas, assim, que é bacana. Podpah também, né? Podpah. Pá. Fizeram ontem aí uma live de 24 horas, né, velho? Caraca, velho. Eu tentei acompanhar alguns momentos, mas eu confesso que eu não consegui, não. Caraca, velho. 24 horas é muito tempo. Mas os caras que foram lá são top, velho, Sim. também, velho. Cossielo, quem mais foi lá? O Lucas Inutilismo, o Zóio. O Zóio. Aí, meu irmão. Abraço pra esses caboclos aí, velho. Até parece que vai ser- Eles nunca vão ver esse bagulho aqui, velho. mas- Quem sabe, velho. Abraço aí pros cabras. Mas é uma ideia também, né, cara? Tipo, quem sabe se a gente bater. Eu não sei qual foi a motivação deles, né? Sei que eles conseguiram bons patrocinadores, É isso aí. né? Inclusive, né? Se você estiver vendo isso e quiser patrocinar também, fica aí aberto. Fica aí o convite. Mas. Não sei, vamos lá. Quando a gente conseguir
10 mil no YouTube, 10 mil seguidores no YouTube lá, inscritos, né, no YouTube, a gente faz uma live aí de 1 hora. Não, pô, zoeira, 24 horas, meu Deus. Tu é doido, né? Não. Tô com sono aqui. Mas, cara, essa é a ideia, né? A gente trazer aí umas personalidades aqui locais, né? Sim. Aqui nós temos algo muito forte que é a nossa cultura, né? O boi bumbá, essas coisas. Né? Tem muitos artistas aqui que é legal trazer aqui, saber como é que é a vida deles, né? E também uma cena, né? Tipo, tem a cena do stand-up aí que, infelizmente, devido à pandemia, deu uma travada aí, deu uma parada. Infelizmente pros caras, assim, né? Pros músicos também, né? Artistas em geral se prejudicaram muito com essa pandemia, né? Que foi outra coisa que teve que se renovar com lives e tudo. Mas todos nós sabemos que não é a mesma coisa de conferir um espetáculo ao vivo, stand-up principalmente, né? Então, tipo, tem essas cenas, né, de alguns influenciadores, de alguns blogueiros. O próprio stand-up aí a gente quer trazer, tá pensando em trazer algumas pessoas aí, vai fazer o convite. E celebridades no geral, assim, né? É interessante pro povo também conhecer mais, pro povo saber mais. E como a gente falou, é um bate-papo, né? A gente não vai entrevistar assim, tipo, qual foi o pico da sua carreira? O que você mais gostou? Aquela coisa assim, não. Vai acontecer, né? É de praxe, assim, é legal Isso, saber essas coisas. Claro. Mas por curiosidade mesmo, não Sim. por entrevista. Mas, por Mas a curiosidade. ideia é saber mais do humano, assim na minha cabeça, né? Mas saber mais do humano do cara também, né? Do que ele gosta, do que, sei lá. Enfim, deixar ele falar para as pessoas conhecerem também, assim. Tipo isso aí. Isso que tu comentaste aí, cara, sobre a cenário do humor hoje aqui no Norte, né, cara? Eu assisti um dos últimos shows que eu assisti antes dessa pandemia foi o do Hulk Pão, cara. Que é Hulk cara Pão, aqui com do certeza. Amapá, né? A gente foi uma vez no show dele também. Cara, esse cara é muito bacana, velho. Sem dúvida. Ele tem uma pegada assim de humor Uhum. diferente. Mas o cara é bom, velho. O cara é bom pra caramba. Pode crer, cara. Também fui, acho que no último mês não, já tenho... Foi acho que antes da virada do ano. Foi Eu fui em lá dezembro. Acho que foi em dezembro, que fui lá no Red Dog Pub, aqui no Vieira Alves. Red Dog. E aí foi o show lá do Marcos Leite, né? Aham. E o... Marcos Leite? Marcos Paiva. Marcos Paiva. Porra, eu tô vacilando aqui o nome dos caras. Leandro velho. Leite e Marcos Paiva. É Leandro Leite e Marcos Paiva. Os caras são bons, velho. Os caras são bons. Cê é louco. A gente pouco dá importância aqui, né, pro cenário local, cara, mas os caras são bons mesmo. Inclusive, eles também têm um podcast, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levantar aqui, que a gente não quer ser rival de ninguém, Exatamente, né? cara. Eu acredito que eu sou músico também, né? Já tive bandas antigamente, hoje toco na igreja. Mas eu vi uma cena do metal crescendo aqui em Manaus, né? E quando você vê música, assim, no Brasil como geral, né? Tipo assim, você vê lá, na época do Legião Urbana, teve uma cena, sabe? Na época da Scalene, que eles são do mesmo local, lá do Distrito Federal, lá de Brasília, né? Do Capital Inicial e tal. Tem uma cena que, tipo assim, a banda que se destaca mais estoura pro Brasil, né? E eu acredito que nas coisas são isso, cara. São bandas, são grupos, artistas que levantam uma cena local. E, cara, aquele que se destaca mais, porque sempre tem um cara que se destaca mais, né? Mas ele puxa todo mundo que tá com ele, né, cara? Essa que é a onda. Esse era o meu próximo ponto, né? Esse cara que se destaca mais, se ele não for um filho da mãe também, ele vai lá, ele se destaca mais que a galera, tem uma, sei lá, uma abrangência nacional. E aí a ideia é que ele aponte, né? Tipo, porra, vim de lá. E lá também tem artistas tão bons quanto eu, cara. E aí faz o Brasil se voltar pra uma cena e acaba também mostrando todos os outros artistas que ali estavam junto com ele no começo, né? Que fizeram crescer e também aqueles que foram persistindo, né? Isso é muito interessante. Então falar disso, que a gente não tá aqui pra ser rival de ninguém, pra brigar com ninguém. Mas eu acho que a ideia é somar, assim, também, né? E de antemão, já que esses caras forem ouvir, estão convidados também, um dia a gente ir lá no podcast aí, dele, pô, a gente ir no nosso. Acho que é Tucunaré Cast, não? Eu acho que é... É o nome de peixe agora. Pô. E, pô, Jaraqui? Jaraqui, cara, é Jaraqui. Eu acho que é Tucunaré. Será, cara? Já que você tá fazendo merchan aí pra outro podcast, cara. Pesquisei, direção aí, pesquisei. Jaraqui? Jaraqui Cast, então. É isso aí. A gente viu ontem à noite, foi com o Leandro Leite, né? Isso, foi com o Quando a gente Leandro tava Leite. preparando as coisas aqui. Pô, bacana, assim. É claro que... Eu acho que foi o primeiro deles também, né? Aquele lá. Isso. Foi o Acho que primeiro, né? Terceiro? É.
Não, pô, foi o primeiro lá, que tava primeiro, eu vi lá. Isso, acho que é o primeiro. Eles já devem ter mais, mas eu acho que aquele lá foi o primeiro mesmo. Mas assim, é bacana, que a gente hoje não tem nem convidado, né? Tá só nós dois e... Isso. Enfim, é fazer e melhorar, ver iluminação, olhar erros e crescer, Isso. cara. Eu acho que é muito difícil alguém que acerta de primeira, assim, uma parada, né? Mas acho que crescer junto é o mais bacana, E cara, né? a não ser que a pessoa tenha 1 milhão separado. Não, eu tenho 1 milhão aqui separado, eu vou investir em 3 câmeras de 40 mil reais, iluminação de 10 mil e aí, porra, aí... Comprar um local ali pra fazer tudo certinho. Isso, fazer um estúdio e tal, não sei o que, que a gente tá na sala da casa do Vinícius. E vamos que vamos, cara. E é mais como você ia falar aí, né? A ideia é se juntar mesmo e... Isso, pô. A ideia é trazer todo mundo junto, né? Acho que quando cresce um, cresce todo mundo junto. Os próprios colegas lá de São Paulo, lá do eixo de São Paulo, sim. falam isso, né? Que os podcasts, eles se sustentam, né? E isso não é rival. Né? Não é rival, é junto pra agregar e tal, né? Até porque eu vejo o Rafinha, ele foi primeiro no Flow Podcast, né? Viu como é que era toda a ambientação deles e tudo mais e fez um podcast pra ele. E é o cara que já fazia 8 minutos, né? Que era mais ou menos 8 essa minutos, ideia de podcast, exatamente. só que era uma parada mais de entrevista. E como eram 8 minutos, era bastante limitado, né? Mas o Rafinha, ele tem essa pegada de entrevista, né? Sim, ele é um sim, cara, sim. ele é um cara que ele sabe, tem também uma eloquência muito bacana pra Isso. entrevistar, né? E você ouvir também ele trocando ideia com um cara é bacana. Com Né? certeza. É um podcast também que a gente indica aí, e aí quem sabe, né? E tem os grandes que a gente já falou aqui que são referências, né? Que é o Flow e o Podpah, né? Que a galera meio que começou no mesmo estúdio lá e falaram que tiveram uma treta, mas recentemente o Podpah foi no isso. Flow e eles falaram Tudo que de não tinha boa, nada, tudo não, de tudo de boa. Os caras só quiseram mesmo separar, né? Porque daí... Independência, né, cara? Isso. Não só a independência, mas também o visual, né? Tipo assim, eles iam associar o Podpah ao Flow porque eles estão no mesmo ambiente. Aí a mesma cortina, os mesmos microfones, a mesma mesa. Inclusive a mesa tá escrito Flow lá. E aí, tipo, não tinha como desassociar, né? Isso. Então os caras queriam uma independência e acabaram fazendo um outro estúdio e tal. Mas a independência não é rivalidade, né? Não, Reforçando sem dúvida, isso, sem né, cara? dúvida, sem dúvida. A independência é do cara realmente conquistar aquilo que é dele, né? Isso. Mas crescendo junto com os outros colegas aí da internet e tudo Com mais. Isso que é certeza, com bacana. certeza. E aí criar essa cena e se apoiar aí, falar um do outro, falar bem um do outro, indicar, né, canais. Eu particularmente, eu conheço esse podcast aqui em Manaus. Tu conhece outro lá? Cara, aqui em Manaus eu não conheço também. Pesquisei algumas coisas aí até pra gente trazer aqui, né? Bacana de falar, Tinha mas mais um lá que não tu lembro. mandou. Trip Talk, o né? Trip Talk, é verdade. Trip Talk Um abraço também. pra galera aí também do Trip Talk. Isso aí. Quem sabe Ele já aí. tem um estúdiozinho, já uma coisa mais organizadinha lá. Os pá. caras devem ter uma grana aí Deve ter uma grana sobrando. Zoeiras à parte, também é indicação aí. Eu acho que é importante, como a gente falou, essa questão da cena, os nossos amigos que conhecem, né? Por exemplo, a galera lá do Marcos Paiva já tem um público, né? A Isso. galera já faz o stand-up há um tempo, já tem os seguidores aí. Então ele já tem um público. Mas a gente tem basicamente os nossos amigos. Isso. Mas aí fazer os nossos amigos e os amigos dos nossos amigos conhecer a gente, conhecer esses outros podcasts também. E eu acho que é a partir daí que começa a cena, né? E a partir daí a gente vai se juntando e se fortalecendo, porque mais pessoas vão conhecendo o todo, né? Tipo assim, e vendo as outras celebridades. Também a maneira, né? Tipo assim, eu e o Vinícius, a gente vai ter um jeito que é nosso de falar com a galera, de entrevistar, de conversar, de trocar ideia. Assim como o Marcos Paiva lá vai ter com a galera dele, do Jaraqui Cast e do Trip Talk também tem lá o jeito deles de falar. E aí cada pessoa, pô, eu gosto mais do jeito da galera do Trip lá. E aí segue, entendeu? E aí assiste mais o dele. E também é público que a gente quer levar também, né? E é da gente crescer nisso, né? Assim como, por exemplo, eu gosto muito do Flow. Mas também o Flow eu assisto mais dependendo do convidado, né? Às vezes no trabalho, como é podcast, eu não preciso ficar vendo a tela, né? Eu coloco o fone de ouvido e tô trabalhando nas minhas coisas e vou embora. Isso. Também dá pra fazer isso aí, de boa. Mas a galera, eu já conheci o Monark é quase um dinossauro da internet Isso, também. É um dos primórdios aí da internet. Ele fazia gameplay lá desde 2010, 2009, 2010, acho que ele já começou a fazer, né? O Igor 3K também é da galera lá do David Jones. Isso. Eu acompanhava muito. É engraçado que o canal do Igor teve um tempo que ele fazia Mario Maker, né?
É fazer GTA, fazer outras coisas, mas eu só gostava de assistir Mario Maker, porque eu gostava de ver ele muito puto, tentando passar as fases, e ele não conseguia, né? E aí, só que aquela porra me dava um sono, bicho. Aí toda vez antes de dormir, quando eu não tava com sono e tal, aí eu pegava o celular com, pô, Igor 3K e tal, e ficava lá e eu pegando no sono. Era o remédio sonífero. Era o meu sonífero e tal. E aí, é uma curiosidade aí. Mas é uma galera que já tá na internet há um tempo. E que eu já acompanhava, já assistia, já conhecia e tudo. Gosto muito do jeito dos caras. Do Podpah eu já não gosto tanto. Apesar de já conhecer o Igão, como é o nome do outro lá? O Mítico. O Mítico Jovem. O Mítico Jovem, eu conhecia, mas eu não acompanhava nada do canal dele. Já do... Pô, agora eu esqueci. Do outro. O Igão Underground? O Igor, foi. O Igão Underground. Lá com o Júlio Conselho. O Júlio é só fã, tipo, pô, 2013, 14 eu acho que eu já acompanhava o Júlio. Alguma coisa assim. E aí ele trouxe o Igão, né, e tal. Mas o Igão eu conhecia mais assim, mas eu também não acompanhava diretamente ele, né. Mas aí já é uma coisa que não me agrada, me agrada tanto quanto o Flow, por exemplo, né? O estilo do cara e tal, apesar de o Monark ser um chapado lá que viaja nas ideias, às vezes se perde lá porque tá noutra brisa e tal. Mas isso aqui é onda, bicho. O cara tá na brisa literalmente, também. né? O cara tá na brisa, traz umas ideias e nada a ver. Ou faz sentido, quem sabe? Esse negócio de onda, o nome que a gente pensou também foi Banzeiro Cast, né? Banzeiro Talk, sei lá, tipo... Porque o banzeiro é a onda do amazonense, né? É isso aí. Assim como o flow, a tradução de flow. Fluxo. É, o fluxo, assim, né? Tipo, é você ir pegar e ir indo, tá ligado? Isso. Tipo, é a nossa onda, a pororoca. Pororoca Cast. Mas voltando, é isso, né? Tipo, eu também gosto muito do estilo do Rafinha Bastos lá. A maneira como ele não deixa a peteca cair, Isso. que ele vai conduzindo e tal. Tem o Inteligência Limitada, que é do... Não vou lembrar o nome do cara, de um comediante também. E aí, o Inteligência Limitada eu vi pouco. Eu vi quando o André Marques, eu ia falar. André Marques, caraca. É Rodrigo Marques, pô. O Rodrigo Marques foi lá, eu assisti. Eu gosto muito do Rodrigo Marques também. Mas ele também é algo que eu preciso ouvir mais pra ter uma opinião mais Qual formada. Você comentou aí o nome? Inteligência Limitada. É do Rogério Vilela, né? Rogério Vilela. Isso aí, dele cara, mesmo. Esse cara, bicho, é dos primórdios da internet também. Sim, também. Da fábrica de quadrinhos, né? Caraca, que ele fazia Havaiana de pau, travesseiro de pedra. Ele trabalhava com a galera lá dos Irmãos Piologo. Isso aí, valeu, direção. Cara, esse cara é muito top. Havaiana de Cara, esses caras são muito referência, né? Esses Sim, caras sem estão dúvida, aí, bicho, são sem muito dúvida. referência. Inclusive, na própria mainstream aí na TV e tudo mais, a própria MTV, né? Vou colocar assim, a MTV também é uma inspiração pra essa galera pra trazer um conteúdo mais descontraído, né? Com certeza. Entretenimento diversificado, né? Com certeza. Até os apresentadores eram diferentes, né? Daquilo que era comum. As pessoas que estavam lá também cresceram com a MTV, era bem diferente. Os colegas lá do Hermes e Renato também. Hermes e Renato. Cara, puta referência aí, bicho, com certeza. também. Então eu assistia bastante Hermes e Renato. Então, assim, essas referências que a gente foi pegando, né, e traçando aquilo que a gente realmente quer. Claro que a gente não vai trazer, não é focado em humor, focado em política, focado nisso. É trazer aquilo que realmente gera curiosidade e entretenimento. Eu acho que todo mundo tem referência, né, cara? E se você não tem e quer trabalhar com alguma coisa específica, é importante você ter, né? Tem o Luquinhas, era um cara que eu seguia, porque no Instagram eu deixei de seguir muita gente, né? Eu tenho menos de 200 seguidores, no caso que eu sigo, né? Que é pra não ficar naquele vício lá. Eu tava ficando mais de 3 horas por dia no Instagram, bicho. Então eu tô delimitado. Pode ficar 3 horas aqui no podcast que é melhor, pô. Pô. Aí você consegue fazer as coisas, né? No Instagram eu fico parado mexendo no celular e tal. E aí não tenho foco, né? Mas aí o Luquinhas, ele falava isso, né? Ele é do audiovisual, como eu falei, eu gosto muito do audiovisual. Ele já fez trabalho pro Jovem Nerd, já fez clipe pra uma galera evangélica aí, pra muita gente, Vocal Livre, outros caras aí. Então, tipo assim, ele dava umas dicas muito maneiras. Ele também tem um podcast, que é o Luquinhas, com Z no final. E ele trata do audiovisual, né? E ele dava essa dica, uma vez ele fez lá no blog dele, né, no site dele, de que você tem que ter uma referência, cara. E uma referência não é você fazer o que o cara faz, mas é a partir do que o cara faz você descobrir que você gosta e você trazer aquilo do seu eu
com as referências daquele cara. Então, tipo assim, do audiovisual, por exemplo, você tem que conhecer bem os diretores, os filmes que foram referência, né? A gente falou aqui do Homem-Aranha, né? do Sam Raimi, acho que é o nome do diretor. Mas a gente, por exemplo, existiam filmes de super-herói, mas a parada mudou quando saiu o X-Men. Isso. Quando saiu o X-Men 2, porra, o mundo dos heróis mudou, porque só tinha aquele Batman Isso. do... como é o... agora eu não vou lembrar o nome dos atores lá. Mas só tinha aqueles Batmans antigos, tinha o Superman, devia ter outra coisa assim muito brega, mas aí veio o X-Men, o X-Men 2, eu acho. Com essa pegada de mais super-herói, né? Porque Isso. tinha aquele anti-herói, né? Que era o Blade, né? Ah, Aquele sim, sim. Tinha o Motoqueiro Fantasma, né? Mas era mais um anti-herói, assim, né? Com essa pegada de mais heróizinho mesmo, né? De equipe e tudo mais, foi X-Men. Mas só é melhor os primeiros também, porque depois, velho... Pois é. Aí depois veio o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire. E quando foi o Homem-Aranha 2, que foi com o vilão o Dr. Octopus, né? Porra, aquele filme ali foi de explodir cabeça, cara, de verdade. Até hoje ele é referenciado. O primeiro, né, que tem uma cena lá do Duende Verde, na hora que ele morre. Se você prestou atenção, se você reconhece, né? No filme agora, De Volta ao Lar, que é o primeiro com o Tom Holland. Sim. Que é o Abutre, o vilão, né? Sim. Tem uma cena que tem mais de uma cena que é idêntica do primeiro filme lá com o Tobey Maguire. Então, tipo assim, isso são referências que você coloca, no caso, é mais pra nostalgia, mais pra você... como é que fala? Pra agradar o fã. Sim. Fanservice, né? Fanservice, cara. E aí você, pega aquela parada no ar e, quem é fã fica, aquela cena lá, os caras fizeram igualzinho e tal. E aí, é bacana, assim. Então essa parada da referência é isso, tipo, você ver os caras que estão fazendo a parada bem, que fazem a parada legal, que também são referências para outras pessoas, que fazem sucesso, e aí você pega um pouco daquilo, coloca no seu trabalho, mas também vai... É inspiração, né? Isso. Não é cópia, né? Não é cópia, é inspiração. E os caras mesmo falam, né, do Flow, o Rafinha, eles trazem isso aí, como a gente falou, é do Joe Rogan. Joe Rogan foi lá nos Estados Unidos, pô. Eu acho que ele é o maior nesse sentido, eu não sei outros assim. Não conheço que seja maior, sim. Não conheço também de outros países, assim, né? Mas os caras falaram, nossa inspiração é o Joe Rogan e a gente fez o que ele faz, cara. Aí, como o Vinícius falou, né? Tem uma parada de câmera que é diferente, tem um jeito brasileiro, o jeito dos caras que vai mudando. Mas os caras chegaram e falaram, estão fazendo isso aqui lá fora. Assim como aconteceu muito na TV, assim como aconteceu em muitos outros quadros da internet, os caras falaram, isso aqui tá bombando lá fora, velho. Vamos fazer aqui também, no Brasil, né? E aí do Brasil se resume basicamente São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. É o eixo ali, né? E agora a gente tá trazendo aqui pro norte, né? Aqui pro Amazonas. E a gente já é o maior do norte, né? Já, cara. Segundo a pesquisa que eu fiz agora, cara. Os nossos dois telespectadores aí. O Pedro tá aí, ó. O Pedro tava aí, cara. O que ele mandou? A internet é como Thanos, inevitável. Inevitável. Ele mandou outro negócio ali que... Mas eu sou o Iron Man, cara. Mas tu vai morrer, então. Um dia eu morro mesmo. Não agora, pô. Não, agora não. Que o Pedro gosta de morder a fronha, ele falou aqui. Mas é uma opção individual dele, então Cada um tem as suas ideias aí, né, cara? Exatamente. Tem as suas ideias, bicho. Mas é isso aí, cara. Acho que esse episódio piloto aí, né? Essa era a ideia, realmente apresentar, mostrar um pouco do que a gente quer fazer. Isso. As inspirações, né, as ideias. E aí, trazer outros convidados, pessoas aí pra gente, como a gente já comentou, né? Sim. Pra realmente interagir, trocar uma ideia bacana com eles, beleza? Beleza. E agradecer o Pedro aí que falou, né? Agradecer ele tá aqui emprestando a interface de áudio. Esse som bacana que vocês estão ouvindo aqui é graças a... Aí ela, ai pai, para. A gente também tem aqui o Iena aqui no estúdio. É o nosso Iena aqui. Mas agradecer também, né? Tipo, os amigos aí que estão acompanhando esse primeiro. Aqui a gente tá transmitindo live e a gente não pode ainda transmitir no YouTube. Isso. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E eles estão assistindo, né? E se você tá vendo no YouTube, isso foi feito live aqui na Twitch. Só você seguir lá, Zona Franca Talk. E é isso, né, cara? E aí também a gente vai colocar nossas redes sociais sim. Pra seguir, curtir, compartilhar. Facebook, Instagram, Twitter. Tudo aí, tudo que cara. tiver aí pra seguir.
Aí a ideia é realmente a gente trocar uma ideia. Aí sugere também pessoas aí, marca a galera aí pra assistir a gente junto aí também. Ativa o sininho, o Pedro falou. Sim, não dá pra ativar sininho aqui não. Aqui não, pô. Quando tiver no YouTube, No você se YouTube. inscreve e você ativa o sininho Isso lá. aí, pô. Beleza? Beleza, então é isso, né? É isso aí, cara. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Falou.